Bom dia! Vamos começar mais um milagre da manhã. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profunda e lentamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça sua barriga expandir enquanto inspira. Inspire pelo nariz lentamente, contando até 3. Segure o ar, contando até 3. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca, contando até 3. 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Esteja ciente de que, quando tenta acalmar a sua mente, pensamentos ainda virão. Apenas os reconheça e deixe-os ir embora. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Vá aos poucos, sem esforço, deixando os pensamentos para trás. Mergulhe em si mesmo, no aqui e agora. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Continue a seguir sua respiração. Imagine estar inspirando energia positiva, amorosa, tranquila e expirando todas as suas preocupações e estresse. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire. Inspire paz, segure o ar. 2, 3. Expire tristeza. Inspire amor. Segure o ar. 2, 3. Expire mágoa. Inspire saúde. Segure o ar. 2, 3. Expire doença. Inspire confiança. Segure o ar. 2, 3. Expire insegurança. Inspire fé. Segure o ar. 2, 3. Expire raiva. Inspire alegria. Segure o ar. 2, 3. Expire depressão. Continue respirando lentamente. Puxe o ar pelo nariz. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Expire o ar pela boca. 2, 3. Agora, bem devagar, comece a mexer as pontas dos dedos das mãos. Comece a mexer os dedos dos pés. Comece a escutar os sons em volta de você. E vamos partir para a nossa próxima etapa. Você vai continuar com os olhos fechados, apenas escutando com bastante atenção. Nós vamos começar a nossa próxima etapa, são as afirmações positivas.
Vamos lá? Afirmações positivas para o perdão. Perdoar-se a si mesmo e aos outros, libertá-lo-á da prisão do passado. Perdoe a si mesmo e também ao que aconteceu no passado, desapegando-se e passando a criar uma vida de alegria e realizações. Você tem a liberdade de fazer da sua vida o que quiser, porque tem a liberdade de escolha. Estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. O meu coração abre-se para o perdão. Através do perdão, eu alcanço o amor. Hoje, presto atenção aos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Sei que todos os meus sentimentos são meus amigos. O passado ficou para trás, não tem nenhum poder agora. Os pensamentos deste momento criam o meu futuro. Não quero ser uma vítima. Recuso-me a sentir-me desamparada. Afirmo o meu próprio poder. Concedo-me o dom de estar livre do passado e volto-me com alegria para o presente. Obtenho a ajuda de que preciso de diversas fontes. O meu sistema de apoio é forte e afetuoso. Não existe problema algum, seja grande ou pequeno, que não possa ser resolvido com amor. À medida que mudo os meus pensamentos, o mundo à minha volta muda também. Eu me perdoo, eu me amo, eu me aprovo. Eu estou pronta para ser curada. Estou disposta a perdoar. Tudo está bem. Quando cometo um erro, dou-me conta de que isso faz parte do meu processo de aprendizagem. Perdoo as pessoas do meu passado por todos os seus erros, liberto-as com amor. Todas as mudanças que ocorrerem na minha vida são positivas. Sinto segurança. Por meio do perdão, chego à compreensão e sinto compaixão por todos. Cada dia é uma nova oportunidade. O ontem já passou. Hoje é o primeiro dia do meu futuro. Padrões antigos e negativos já não me limitam. Desapego-me deles facilmente. Sei perdoar, sou amorosa, boa e gentil. E sei que a vida me ama. Ao perdoar-me, fica mais fácil perdoar aos outros. Amo e aceito os membros da minha família, tal como são neste preciso momento. Eu me amo e me aprovo. Eu me amo e me aprovo. Eu me amo e me aprovo. Eu me perdoo por todos os pensamentos e ações imperfeitas do passado, do presente e do futuro. Eu libero o passado doloroso e espero ansiosamente o bem que me aguarda agora. Eu me amo e me aprovo. Eu me amo e me aprovo. Eu me amo e me aprovo. Eu me perdoo
Eu me amo e me aceito. Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? A menina que semeava. Capítulo 22. Àquela altura, todas as vezes que voltava para Tamarisque, Beck se sentia como um brinquedo inflável, se enchendo de ar novamente. Durante a semana anterior, ela se sentiu cada vez mais fraca nos dias que estava em casa. Ela havia lido que o Glevec era ótimo para muitas pessoas, mas não estava fazendo nada por ela, a não ser lhe deixar terrivelmente enjoada. Agora ela tinha extensos períodos em que se sentia cansada demais até para andar. À noite, o pai teve de carregá-la até o quarto e ela teve dificuldade para levantar a cabeça e lhe dar um beijo de boa noite. 2 dias antes, ela caiu no sono enquanto se preparava para escurecer e não chegou a fazer a travessia para Tamarisque. O pai ficou ao lado dela dessa vez para garantir que isso não ia acontecer de novo. Quando ela chegou ao palácio, estava intensamente acordada e lúcida. Ela respirou fundo como se pudesse inalar todo o ar do reino e ainda ter espaço para mais. Sua mente devia estar pregando peças nela, especialmente agora que ela compreendia tudo sobre esse lugar. Mas ela nunca se sentira tão bem assim na própria casa. Nunca na sua vida toda. E talvez ela nunca se sentisse tão bem assim novamente. A mãe dela havia estourado com o pai quando ele tentou conversar sobre Beck viver em Tamarisque, e ela não quis conversar de modo algum sobre isso com a própria Beck. O Glevec precisa de um pouco de tempo para funcionar. Era tudo o que ela dizia quando Beck tentava dizer que Tamarisque era a sua única chance. Repetidas vezes, Beck tentou fazer com que ela viesse conhecer o lugar por ela mesma, para perceber que era real, mas sua mãe havia erguido um muro tão alto e se recusava a dizer o porquê. Beck não conseguia entendê-la. Ela sabia que a mãe não queria que ela morresse, mas também não estava querendo permitir que ela tivesse sua única chance de viver. Seu pai parecia cada vez mais desesperado, ligando para sua mãe várias vezes e ela desligava na cara dele, e visitando a casa sem avisar com antecedência. Hoje ele tinha dito para Beck que ela precisava pensar em tomar a decisão sem a aprovação da mãe, mas Beck não queria pensar em fazer isso. Como ela poderia viver em Tamarisque sem dizer adeus à mãe, sem saber que ela ia viver o resto da vida pensando que a filha estava morta? Sorbos a levou até os aposentos de Mia e disse que a rainha em breve estaria ali. O palácio estava muito barulhento naquele dia, com sons de serra e martelo no fundo do corredor. Considerando como tudo parecia incerto nesse momento, era estranho estarem fazendo uma reforma. Alguns minutos mais tarde, Mia entrou no quarto e abraçou Beck com força. Como está se sentindo? Ótima. Na verdade, estou maravilhosa. Já faz alguns dias desde a última visita. Eu estava um pouco preocupada. Beck torceu o nariz. Eu tive um problema para chegar aqui na outra noite. Mia estendeu a mão. Ah, Beck. Mas estou aqui hoje. Meu pai ficou me ajudando do outro lado. Mia olhou para a mão dela e deu um apertão nela. Você conseguiu alguma coisa com a sua mãe? Não, nada. Eu diria que estamos regredindo, mas não podemos regredir se nem saímos do lugar, não é? Estou tão preocupada com você. O fato de você não ter conseguido se transportar para cá me assusta. E se você voltar hoje e eu nunca mais vê-la? Beck não queria pensar sobre isso, embora não houvesse muito mais no que ela pudesse pensar. Ela sabia que em pouco tempo não conseguiria se transportar mais e a sua última esperança estaria acabada. E quanto a Tamarisque? Se Beck estivesse doente demais para voltar, a praga tomaria conta do reino todo. Será que Tamarisque ia morrer na mesma hora que ela? Ou algo mais ia acontecer? Talvez fosse exatamente o oposto. Talvez se ela morresse, Tamarisque ficasse livre da sua doença. Talvez isso fosse algo para lembrar se acontecesse o pior com ela. Não posso vir para cá sem a bênção da minha mãe, Mia.
Eu simplesmente não posso ser tão egoísta. Mia olhou para ela atentamente. Sei que você não pode. Elas ficaram paradas naquela mesma posição por um longo momento antes de Mia dar um tapinha na sua mão. Vamos dar uma volta comigo? Elas saíram para o pátio, que foi a primeira parte desse mundo que Beck visitara em Tamarisk. Os jardineiros estavam cuidando das flores e dos arbustos. Os passarinhos estavam voando de um lado para o outro. E os animaizinhos não paravam de correr. Estava tão lindo como das outras vezes. No entanto, os sons eram diferentes. A música no ar estava ainda mais sem harmonia do que da última vez em que ela estivera lá. Havia um som grave e profundo no ar, quase um grunhido, num tom completamente diferente de uma melodia bonita. Elas continuaram o passeio até o campo onde Beck costumava fazer seus voos, com a caçaça. Só pisar ali deu a Beck a sensação de estar voando. Aquela primeira viagem, quando ela encontrou o microfazendeiro, os jogadores de poledisque e visitou os pântanos inchados, foi como uma das experiências mais emocionantes da sua vida. Ela teve a sensação de que seu lugar era em Tamarisk, embora naquela época ela não tivesse ideia do que isso representava. Assim que chegaram à clareira, Beck viu as manchas verdes marcando o campo e percorrendo o vale abaixo. Isso é o que eu acho que é? Ela perguntou ansiosa. Mia acenou afirmativamente. A praga está vindo para o palácio. Essas apareceram nos últimos dias. Ela apontou colina abaixo. A maior parte da folhagem de Tamarisk já necrosou. O ciclo da morte está aumentando rapidamente. Talvez se eu passasse algum tempo aqui, as plantas pudessem voltar à vida. Provavelmente sim, mas não ia durar muito. Talvez fosse melhor não dar muitas esperanças para as pessoas daqui. Beck prestou atenção nos prédios, pouco visíveis àquela distância. Eles devem estar apavorados com o que está acontecendo. Eles estão assustadoramente quietos. Normalmente a cidade é movimentada e barulhenta. Agora ela está quieta. A maior parte das pessoas está ficando em casa. Aqueles que saem para fazer seus trabalhos saem apaticamente. É como se estivessem resignados. Acho que eu preferia uma rebelião. Eles percebem que é inútil, Beck pensou. Eles amam a rainha demais para tornar isso pior do que já é. Vou continuar tentando, Mia. Quero isso tanto por Tamarisk quanto por mim. Mia passou um braço pelo ombro dela e elas ficaram olhando para o campo, para a colina, a cidade e a vasta extensão de Tamarisk que se estendia à sua frente. A vista dessa perspectiva era extraordinária e, se Beck tentasse, ela ainda poderia ver o reino da sua imaginação. Era um reino de fantasia, sonhado por uma garota com uma quantidade ilimitada de esperança. Preciso de um pouco daquela esperança agora, Beck sussurrou. Ela não pretendia dizer essas palavras em voz alta, mas ela deixou que elas escapassem, pois Mia apertou seu ombro. Beck respirou fundo mais uma vez. O ar tamarisquiano a enchia por dentro. 3 dias mais tarde, Beck estava deitada na enfermaria da escola, esperando a mãe chegar para buscá-la. Lone e ela estavam a caminho das aulas no segundo tempo, quando Beck sentiu as pernas amolecerem. Ela sentou no chão do corredor enquanto alunos passavam por ela rapidamente, alguns deles perguntando se ela estava bem, enquanto Lone as afastava dali. Quando os corredores esvaziaram, Lone a ajudou a ir até a enfermaria e ficou com ela. Você pode ir para a aula, eu estou bem, Beck disse. Lone já havia lhe trazido um copo de água, um segundo travesseiro e um cesto de lixo, caso ela quisesse vomitar. Não vou para a aula. Você está me usando como desculpa para matar a aula. Acertou em cheio, hein, Beck? Beck tentou sorrir, mas não sabia se havia conseguido ou não. Ela se sentia tão apática que parecia que ia cair no sono assim que fechasse os olhos.
Ela não queria fechar seus olhos. Ela não queria que a mãe a encontrasse ali inconsciente. Beck tentou se levantar do travesseiro, mas ficou exausta. Ela se deitou de volta. Precisa de ajuda? Não, estou bem assim. Loni se inclinou e fez um carinho no cabelo dela. A testa de Beck estava úmida e a amiga provavelmente teria brincado com ela em outras circunstâncias. Você sabe que eu amo você, né, Beck? Amo você também, Lon. As melhores amigas deviam dizer sempre isso uma para outra. Você está certa. Vou me lembrar disso. Não que isso importe para mim agora. Estou aposentando o seu número. Essa foi uma coisa estranha para alguém dizer, especialmente alguém como Lone. Isso quer dizer alguma coisa? É como no beisebol, quando um grande jogador se aposenta e eles nunca usam o seu número novamente. Você é minha última melhor amiga. A voz de Lone tremeu com a última palavra e as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. Beck não tinha certeza se já havia visto chorar desse jeito antes. As lágrimas por causa de namorados simplesmente pingavam, mas essas estavam jorrando dos seus olhos. Não quer ser sua última melhor amiga, Lon. Lone fungou e limpou os olhos. Não estou pedindo sua permissão. Realmente não quero, Lon. E eu realmente não me importo. Polly chegou alguns minutos depois, parecendo terrivelmente abalada. Ela se ajoelhou e abraçou Beck, e então se virou e abraçou Lone também por um longo tempo. Você acha que consegue ficar em pé? Ela perguntou quando se virou para Beck. Não tenho certeza. A enfermeira se aproximou e disse: Temos uma cadeira de rodas, se você quiser. Beck olhou assustada para a mãe. Não quero sair daqui numa cadeira de rodas, mãe. Eu posso caminhar. Ela tentou se sentar, grata pela sala não ter começado a girar imediatamente. Com a mãe de um lado e Lone do outro, ela se sentou. Levantou. Suas pernas não estavam tão bambas quanto antes e ela deu alguns passos incertos. Como a sua melhor amiga e a sua mãe de cada lado, caminhou até o carro. Lone a abraçou com força antes que ela se sentasse no banco do carro e novamente antes de fechar a porta. Vou te ver depois da aula, ela avisou. Faça isso mesmo. Eu vou e estou aposentando o seu número de verdade, Beck. Ninguém mais vai usá-lo de novo. Podemos falar sobre isso nessa tarde. Lone deu um passo para trás, as cenas partiam. Beck se virou e viu a amiga esfregando os olhos com as costas da mão que ela tinha usado para dar tchau. Enquanto a mãe de Beck saía do estacionamento, a escola ia ficando para trás. Ela ficou olhando para o prédio até que desaparecesse de vista. Capítulo 23. Nas 2 últimas semanas, desde que Beck deixara de ir à escola, Chris só tinha ido ao escritório nos dias em que a filha estava com Polly. O lado ruim disso tinha começado e a gerência não estava sendo mais gentil com a sua decisão de ficar em casa com ela do que eles poderiam ter sido nas atuais circunstâncias, mas ele simplesmente não se importava. Se os seus supervisores realmente acreditavam que ele ia preferir ficar no trabalho que ficar o máximo de tempo que ele pudesse com Beck, eles estavam totalmente enganados. Beck não se mexia muito mais e ela precisava de ajuda para entrar no carro para ir e vir entre as casas. O vai e vem estava cobrando o seu preço e talvez tivesse sido melhor deixá-la num único lugar, mas Beck insistia em continuar a alternar casas. Polly protestou veementemente, mas ela parou assim que Beck deixou bem clara a sua vontade. Chris não compreendia muito as coisas sobre Polly, mas ele sabia que Beck sempre tinha sido essencial na sua vida, do mesmo modo como era para ele. Ela não ia fazer dessa questão um campo de batalha com a filha agora. No entanto, ela entraria numa batalha em qualquer outra frente. As transições entre as casas estavam ficando cada vez mais difíceis, pontuadas por brigas tensas sobre Tamarisk. Polly se recusava a acreditar que Tamarisk existia e rejeitava qualquer ajuda para ver a prova por ela mesma. Em vez disso, ficava insistindo para Chris fazer terapia. Nem mesmo Beck conseguia fazer ela entender.
Polly simplesmente continuava a perpetuar uma fantasia real, que o Gleevec repentinamente ia ter um impacto na doença de Beck. Chris sabia que a droga experimental funcionava num número encorajador de casos, mas ele também sabia, como Polly provavelmente o sabia, se tivesse prestando atenção à pesquisa, que se o remédio fosse funcionar, Beck já teria mostrado algum sinal de melhora àquela altura. Meu bem, você pode ficar aí hoje. Fique, Chris tinha dito na noite anterior. Ele não ia para Tamariz, que havia semanas, porque precisava monitorar a habilidade de Beck e fazer o trânsito de volta para esse lado. Não, pai, não quero. Beck disse com muita ênfase, como ela dizia sobre tudo nos últimos dias. Beck, você tem de fazer isso. Como você pode deixar que os sentimentos pessoais da sua mãe ou os meus ou de qualquer outra pessoa estejam acima da sua própria vida? Pai, pare, por favor. No fim das contas, isso não importava mais. Pela primeira vez desde que ele estava acompanhando o processo, Beck não conseguiu fazer a travessia. Ela não tinha dormido dessa vez. Agora foi algo diferente. Os olhos dela flutuaram e então ela olhou para ele de um jeito triste. Não consigo me concentrar. Não consigo fazer a minha mente escurecer. Então ela soluçou enquanto ele a abraçava e só parou quando adormeceu. Se Beck não estava sendo forte o suficiente para controlar seus pensamentos, algo que ela sempre havia dominado brilhantemente nos últimos meses, havia uma grande chance que ela não fosse mais para Tamarisk. Será que era tarde demais para ele participar da fantasia de Polly àquela altura? Eles deveriam estar de volta à casa dela às 10 da manhã, como sempre. Chris acordou às 6, verificou a filha adormecida e então tentou se ocupar. Como era de costume, no entanto, ele se deitou no sofá numa forma de meditação que ele havia começado a praticar. A cabeça para trás, os olhos para o teto, e seu mantra eram pensamentos contínuos sobre Beck. Às 9h15 ele se levantou do seu transe e percebeu que Beck ainda estava dormindo. Ele detestava ter de acordá-la, mas ele sabia que o desconforto de tirá-la da cama era preferível do que acrescentar uma tensão adicional à sua condição se ele a levasse depois do horário para a casa de Polly. Quando ele entrou no quarto de Beck, ela estava deitada de costas, exatamente na mesma posição de quando ele tinha ido vê-la naquela manhã. Ele beijou a testa dela e passou a mão pelo seu cabelo. Meu bem, precisamos ir logo. Beck não se moveu. Sua pele estava quente e ele pôde perceber que ela estava respirando superficialmente. Mas suas palavras não conseguiram despertá-la de modo algum. Beck, precisamos ir. Chris havia lido bastante sobre a doença da filha e ele sabia como os estágios avançavam no final. Às vezes o paciente entrava em coma e seu corpo falhava. Outras vezes acontecia tudo ao mesmo tempo. Beck, meu bem, os olhos dela se abriram um pouco e se fixaram nele. Você acha que pode levantar? Beck fechou os olhos novamente e pareceu perdida por alguns momentos. Então reabriu os olhos um pouquinho. Acho que não. Ele poderia carregá-la até o carro e levá-la para a casa de Polly, mas ele pensou que a viagem poderia ser horrível. Ele poderia chamar uma ambulância e ir para o hospital, mas ele sabia que Beck realmente não queria isso. Ela não queria passar seus últimos dias num ambiente impessoal. Volto logo, ele disse e foi para o telefone que estava em seu quarto. Ele demorou um pouco para apertar o botão da descagem rápida. Ele sabia o que era receber uma ligação desse tipo e ele não desejava isso para ninguém. Por fim, ele apertou o botão e esperou a sua ex-mulher atender. Polly, você precisa vir para cá. O que houve? Polly perguntou as 3 palavras expressando todas as emoções que ele tinha acabado de sentir. Não consigo fazer ela se levantar. Você precisa vir e vê-la, e então a gente decide o que fazer. Um acidente havia fechado o tráfego na ponte numa das pistas. Polly ficou sentada no carro suspensa entre Morewood e Stanbridge, imaginando se a falha de algum motorista
ia lhe custar a possibilidade de passar os últimos momentos em que a filha estivesse acordado junto a ela. A conversa com Chris tinha durado menos de 1 minuto, mas sua mensagem foi inequívoca. Beck estava entrando nos estágios finais da doença. Talvez ela lutasse um pouco mais, mas não era possível acreditar que qualquer tentativa de luta contra essa doença tivesse algum sucesso. Polly havia pensado tantas vezes nos últimos meses em como seria a vida sem Beck, e agora ela percebeu que não estava pronta para enfrentar isso. Quando passou pelo gargalo da ponte e se aproximou do apartamento de Chris, ela percebeu que havia subestimado tudo: a mágoa, a dor, o desejo desesperado de parar o tempo e impedir que isso acontecesse. Enquanto esses sentimentos foram se amontoando e ameaçando sufocá-la, ela lutou contra a vontade desesperada de parar o carro e sucumbir. Apenas a necessidade de falar com a filha novamente ou segurá-la enquanto Beck ainda podia senti-la impediu Polly de se entregar à dor. Isso poderia acontecer mais tarde, então ela não ia lutar. Ainda assim, enquanto subia no elevador até o andar de Chris, ela sentiu um momento de hesitação. Um último fiapo de esperança lhe dizia que se ela não entrasse no apartamento não ia acontecer nada. Então as portas do elevador se abriram e esse fio se rompeu e ela caminhou em direção ao inevitável. Ela está mais alerta que quando liguei para você, Chris disse quando abriu a porta do apartamento, mas ela fica indo e voltando. Demorei tanto para chegar aqui, estava preocupada. Ela não conseguiu terminar a frase. Chris deixou o caminho livre para ela. Vá vê-la. Beck estava deitada, com a cabeça apoiada em 2 travesseiros, quando Polly entrou no quarto. Ela estava afundada na cama e pálida, com os olhos dela ainda tinham um brilho, nem que fosse só de relance. Beck levantou uma das mãos lentamente e Polly correu para o seu lado, segurando-a e abraçando-a de encontro ao peito. Ela tinha conseguido não chorar desde a ligação de Chris, mas agora ela não conseguia se segurar mais. Ela afundou a cabeça no cabelo da filha e permitiu que as lágrimas escorressem. Venha comigo, mãe, disse suavemente. Polly apoiou Beck novamente nos travesseiros e pegou a mão dela. Ir com você aonde, meu bem? Para Tamarisque. Polly fechou os olhos e sentiu as lágrimas molharem seu rosto. Você sabe que não podemos ir para lá. Podemos, mãe. Deixe eu levar você. Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!